Maravilha, gente, boa noite, muito bom estar aqui nesse sábado. Eu estava ali na hora do louvor me lembrando, toda a minha formação ministerial, pregando, enfim, envolvido com a obra, ministrando louvor, foi nos cultos de sábado, a vida toda, desde 13, 14 anos, tocando, cantando, dirigindo louvor, depois pregando. Fiz isso mais de 15 anos da minha vida, e agora muito bom poder ver uma juventude aqui na nossa igreja, aqui na comunidade, florescendo, acontecendo, e o meu desejo hoje à noite é deixar uma palavra do céu para o teu coração, tá certo? Vou ser rápido, objetivo, vou pedir para você já abrir a Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Eu falei de descer aqui para ficar mais perto, mas parece que ia embaçar aí por causa da luz, né? Então vou ficar daqui mesmo. Mas dá para a gente ter essa conversa aqui juntos. Hebreus capítulo 12, a gente vai ler o verso 1 e o 2, tá bom? Hebreus 12, 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Gente, eu me lembro que eu fui em 92, mais ou menos, acho que a maioria aqui nem tinha nascido ainda, eu fui acampar, e nós fomos aqui em Itu, eu fui com os meus tios, meu irmão era bem novinho, talvez na época devia ter uns 3 anos, eu tinha 10, eu sou de 82, e a gente foi num camping bem legal ali em Itu e tal, monta barraca, aquela coisa, ficamos uns dias, e eu me lembro que o camping organizava algumas competições lá, de futebol, de vôlei, uma série de coisas, e uma das competições era de natação. E eu falei, eu vou competir, eu vou lá para ver o que dá, tinha medalha, tinha troféu para quem ganhasse. Eu lembro que era tipo nos últimos dias, se não era no último dia, era no penúltimo dia da nossa estadia ali no camping. E eu lembro de ir para a beira da piscina, a gente estava talvez uns 6, 7 moleques, tudo a minha idade, eu tinha 10, 11 anos, e bom, eu achava que eu era o cobra, né, nadando, que eu era o Michael Phelps, assim, porque na casa da minha tia tinha uma piscina e eu nadava lá, então eu achava que, vou chegar lá e vou ganhar esse troço aí. E fui para a beira da piscina. Quando o cara tocou o apito lá, era só, assim, daqui ali, quem chegar primeiro ganha o troféu e tal. Pulei. Quando eu pulei, minha bermuda veio parar no meu calcanhar. Mas assim, de cara, não estava de sunga, todo mundo estava competindo de sunga, com uma touca. Eu estava com uma bermudona, sem amarrar, sem nada. E pulei. Na hora que eu entrei na água, a bermuda foi parar e eu tive que, enquanto toda a galera continuou nadando, eu tive que parar, afinal de contas, cueca aparecendo e tal, você imagina, 10, 11 anos, tem que parar, arrumar, uma turma dando risada e tal. Bom, quando eu consegui ajeitar minha bermuda, a prova já tinha encerrado. A prova já tinha encerrado. É interessante que o meu desejo de vencer, o meu desejo de chegar no meu objetivo não foi suficiente para que eu alcançasse meu objetivo. E às vezes na vida a gente tem a ideia até inocente de que, eu tenho uma boa
vontade, eu tenho um desejo lícito de alcançar meus objetivos, de repente fazer minha faculdade, namorar e meu namoro ser legal, e depois casar e estabelecer uma família, e de repente prestar um concurso, enfim, todos nós temos os nossos objetivos na vida, nem que seja atravessar uma piscina, ou ser um grande empresário, não importa. Mas a questão importante é que só ter um bom objetivo não é suficiente. A gente tem que entender isso. Que só o fato de você desejar algo é importante, é lícito, é fundamental você ter uma meta, ter um objetivo, mas eu quero dizer para você que só isso não é suficiente. Você pode ver isso ao seu lado o tempo todo. Eu sou pastor de centenas de pessoas que têm objetivos. Objetivo de ser feliz no casamento, mas muitos não são. Objetivo de prosperar financeiramente, mas muitos não prosperam. Objetivo de vencer um pecado, mas muitos não vencem. Objetivos de andar em santidade, mas muitos não conseguem. Porque só o fato de você querer algo não é suficiente. E eu estou falando isso porque esses 2 versículos que a gente acabou de ler, o autor aos Hebreus, ele vai comparar a vida cristã, a nossa trajetória, com a corrida de um atleta, com a jornada de um atleta. E eu quero fazer um paralelo aqui, olhando para esse texto e pensando na nossa vida. O que faz de alguém um vencedor? O que faz da gente uma pessoa que não só pula na água, mas chega lá do outro lado, que não só deseja entrar numa faculdade e se formar, mas se forma e depois vai para o mercado de trabalho e prospera, que não só deseja namorar e depois estabelecer uma família, como consegue, tem uma família abençoada, enfim, como é que a gente tem vitória nessa corrida e nessa trajetória? Eu anotei 4 coisas aqui nesse texto que eu quero citar e depois a gente vai orar juntos. A primeira delas é: se a gente quer vencer, nós precisamos ter bons referenciais. Vamos repetir isso? Diga: bons referenciais. O capítulo 12 não pode ser desligado do capítulo 11. Aliás, o texto começa, portanto, é uma expressão de ligação do que o autor está falando no capítulo anterior. E se você olhar Hebreus 11, você vai ver uma lista do que os teólogos chamam de heróis da fé. Vai começar lá em Abel, vai passar por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, Jefité, e vai terminar com os apóstolos. E é exatamente esses caras que são essa nuvem de testemunhas. A ideia aqui no original são pessoas que estão colocadas como um exemplo, como um parâmetro, como um modelo, como um referencial. É exatamente isso que é um referencial. Quando você ouve essa palavra modelo, eu sei que normalmente a gente já pensa quando você ouve a palavra modelo, você pensa em quê? Gisele Bündchen. Sei lá, eu não sei hoje quem está na crista da onda aí, mas eu lembro que quando eu era moleque, todas as meninas os moleques queriam jogar bola e as meninas queriam ser modelo. Hoje, acho que, não sei, deve estar um pouco diferente aí, quer ser youtuber, né? Quer ser digital influencer, enfim, mas na minha época é assim, quer ser modelo, quer modelar. E o que é um modelo? O modelo é um referencial, é um padrão, é uma pessoa que diz o seguinte: olha, a referência de beleza é essa aqui. Então, é a altura dela, é o jeito que ela usa o cabelo, são as roupas que ela usa. Isso é um modelo, isso é um padrão. Só que isso, gente, serve para tudo na nossa vida. Minha tia teve confecção, e para você construir uma camiseta, uma camisa, uma calça, tem uma padronagem antes, tem um modelo lá, para eles saberem qual vai ser o corte, e o resultado final do produto vai depender do quê?
da referência que eles têm, do modelo que eles têm, do padrão que eles têm. Eu estava conversando com as meninas ali, eu fui pastor em Limeira 2 anos, e eu me lembro de um moço, um senhor já, lá da nossa igreja, que ele tinha uma ferramenta que ele chamava inclusive de padrão, era de um bebedouro. Esses bebedouros de plástico assim, era um modelo, ele inclusive alugou esse modelo, esse padrão, que ele chamava para uma outra empresa, o cara pagava lá uma grana alta, ele vivia disso, tipo de um aluguel desse negócio. E o jeito que o bebedouro ia sair era ligado àquele modelo. Na nossa vida é a mesma coisa, gente. Os nossos referenciais, e eu quero chamar de referencial as pessoas que você admira, as pessoas que você olha e diz, cara, não é que eu quero ser ela, mas eu quero ser como ela. Essa pessoa é um exemplo para mim, essa pessoa é um modelo para mim, é um modelo de mulher, é um modelo de profissional, é um modelo de homem de Deus, é um modelo de pai de família, é um modelo de filha, é um exemplo de músico, de adorador. Seja a área que for, todos nós precisamos de referencial. Não é uma pessoa que você vai acender uma vela para ela, para adorar ela. Não é uma pessoa que você vai fazer oração para ela. Não é isso, eu não estou falando para você viver de tiete para essa pessoa. Não. Eu estou dizendo que você e eu precisamos ter pessoas de carne e osso, que a gente possa olhar e possa dizer, cara, fulano estivesse aqui nessa situação que eu estou vivendo, como é que ela agiria? Como é que seria a atitude dela? E muita gente escolhe muito lixo de referencial, sabe? Muita gente ruim de referencial. Eu já disse aqui na igreja, não foi uma nem 2 vezes. Se você parar para pensar e olhar para a mídia, e a mídia tem esse fator importante de usar as pessoas como uma referência, como modelo, então, os artistas, os cantores, você vai ver que, em geral, não estou falando que é todo mundo, mas no geral, o que existe de pior na sociedade está evidenciado na mídia. Assista Big Brother. Veja como é que é a vida dos artistas de novela, de filme, para você não ver que é tudo drogado, é tudo maluco, é tudo gente que está no 20º relacionamento. E sabe, e às vezes, gente, nós queremos ter uma vida vitoriosa, a gente quer ter uma vida de santidade, mas os nossos modelos, os nossos referenciais, os nossos padrões são muito baixos. Eu acho que você pode ter, um exemplo, você quer ser um artista, ou um cantor, ou alguma coisa, não tem problema você ter aquele cara como uma referência de músico, mas ele não pode influenciar seus valores, ele não pode influenciar o que é certo e errado para você, porque senão você vai entrar numa situação muito complicada. Paulo falou o seguinte para a igreja em Corinto, num tempo como hoje, onde os valores estão baixos, porque sempre estiveram. Ele chegou para os coríntios e falou o seguinte: sede o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, gente, olha só, eu desde menino levei esse texto muito a sério, e eu escolhi na Bíblia alguns homens, por exemplo, durante a minha juventude, que foram referenciais para mim. Quer um exemplo? Daniel. Daniel é um cara espetacular, é um cara que não ia com a maioria, é um cara de oração, é um cara que não se curvava diante da pressão social que estava à sua volta. E todos nós temos pressões sociais. Você está numa faculdade, você tem pressão social. Você está num meio de amizade, você tem pressão social para coisas que as pessoas falam, não, você tem que fazer isso. Não, todo mundo vai, todo mundo faz isso. Quando você não tem referenciais sólidos como de Daniel, como de José, por exemplo,
Daí você entra num caminho muito perigoso. Então, olhe para a palavra de Deus e encontre na palavra de Deus, ou talvez na sua vida mesmo, pessoas que você possa olhar e falar, cara, essa pessoa é um exemplo para mim. Saiba que qualquer pessoa é de carne e osso, assim como Davi pecou, se equivocou, você vai ter que ter, e eu vou ter que ter, sabedoria para entender que os erros que estão expostos na palavra não estão ali para me dar uma licença para pecar. Não é isso, mas estão ali para me alertar. Poxa, se um cara como Davi pecou, se um cara como Sansão pecou, se um cara como tantos outros aí na Bíblia, enfim, tomaram decisões erradas, por que que eu não? Então eu vou ter que vigiar, eu vou ter que prestar atenção. Mas se você quer vencer, primeira coisa importante é essa, você ter um referencial bom, ter um referencial saudável. A segunda coisa que eu quero deixar para você é a seguinte: liberte-se de tudo aquilo que pode atrapalhar a sua corrida. Liberte-se de tudo aquilo que pode atrapalhar a sua corrida. Eu falei aqui que eu fui para aquela competição de natação com a bermuda completamente inapropriada para uma competição. É a mesma coisa você ir correr de calça jeans. Pô, não dá, de sapato. Não dá. Para uma competição tem uma roupa apropriada. Aliás, tem uma tecnologia desenvolvida altíssima em cima de cada esporte. Você vai pegar uma chuteira, por exemplo, é couro de canguru, couro de não sei o que, levinha. Por quê? Porque qualquer coisa que possa atrapalhar o desempenho do atleta, eles querem remover. E assim na nossa vida também. Existem coisas, entenda isso, que vão trabalhar contra o seu objetivo. Existem forças que vão trabalhar contra a sua vitória. Daí você diz assim para mim: ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu só quero o bem das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho objetivos lícitos. Eu não quero o mal de ninguém. Como é assim que eu vou ter coisas que vão trabalhar contra mim? Ô, gente, essa inocência quase me levou para o buraco durante um tempo da minha vida. De achar só porque o meu objetivo era bom, que todo mundo ia me ajudar, que todo mundo ia me aplaudir, que todo mundo ia me dar uma força, todo mundo ia bater na minha costa, ia falar, não, vai embora, Deus é contigo e tal. Conversa. A partir do momento em que você tem um objetivo, existirão fatores que vão querer te impedir de chegar do outro lado dessa piscina. E entenda que essa piscina como sua vida, sua carreira, sua jornada, sua família, seu trabalho, seus estudos, vão ter fatores que vão tentar te impedir. E o autor aos Hebreus usa duas palavras para nos falar do que pode nos atrapalhar de chegar do outro lado. Ele fala sobre o peso e ele fala sobre o pecado. Vamos repetir isso juntos? Se você guardar, diga peso e pecado. Então, olha só, ele está falando de um corredor, um cara que está correndo, de um atleta, de um maratonista. E daí ele fala o seguinte, olha, desembaraçando-nos. Fala que existem fatores que podem nos embaraçar, coisas que podem nos segurar, nos prender, de privar o melhor do nosso desempenho. E ele fala, um deles é o peso e o outro deles é o pecado. Vamos lá, o que é peso e o que é pecado? Bom, peso é tudo aquilo que não é pecado e mesmo assim atrapalha a minha vida cristã. Então vou repetir, peso é tudo aquilo que não é pecado e mesmo assim atrapalha a minha vida cristã. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando eu era mais moleque, a maioria aqui já sabe, eu fui criado na igreja, eu me converti com 8, 9 anos, me batizei aos 12 e já estava super envolvido e tal, mas, enfim, era moleque. Qual que era a minha ideia, principalmente na adolescência e na juventude? Eu quero saber tudo aquilo que não é pecado e que eu possa fazer e eu vou para o céu, entendeu? Porque no fundo eu tinha medo de ir para o inferno.
sei se alguém se identifica comigo. Então, eu queria saber o seguinte, o que está liberado? Aí eu via os pastores, os líderes de jovem na época, né? As meninas, os meninos, às vezes na escola, iam para as festas e ficavam, e não sei o quê. Daí eu ouvi os pastores falar o seguinte, ó, quem fica, quando Jesus voltar, você fica. Eu falei, oh meu Deus, eu não quero ir para o inferno não, e tal. E eu cresci com essa ideia tola, de que Deus só está assim, ó, de braço cruzado, olhando para mim, esperando eu pecar para Ele me punir. Mas eu descobri, gente, que o padrão de um cristão é muito mais elevado. Que a questão do cristão não é só ele não pecar, mas existem coisas que não são pecado, e mesmo assim um cristão de verdade que quer vencer tem que abrir mão. Coisas que Paulo diz o seguinte, tudo te é permitido. Conhece esse versículo ou não? Em outra versão ele vai dizer, tudo te é lícito. Então, se você está perguntando se pode, ele diz, pode. É lícito. É permitido. Mas Paulo termina dizendo, mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, convém. Convém. Ele diz, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Vou te dar um exemplo. Ter amizade não é pecado, gente. Misericórdia. Aliás, ter amigo é uma coisa boa e até bíblica. Você ter relacionamento com as pessoas. Mas eu pergunto para você, toda amizade é positiva? Toda amizade é boa. Toda amizade assim é maravilhosa. Você vive igual o Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ninguém conhece essa música aqui, é todo mundo novo, né? Mas o rei Roberto cantava, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Deixa eu falar uma coisa para você, não dá. Não dá. Não dá. Por quê? Porque existem relacionamentos que nos seguram, que nos embaraçam. Você não vai para o inferno por causa disso, cara. Você não vai, Deus não vai olhar para você e vai falar, você vai sair com fulano agora e tal, e vai para o shopping com ele, ou vai no cinema com ele e tal. Se prepara que seu nome está aqui na minha blacklist. Não, Deus não vai te... Mas a questão, gente, não é ir para o céu ou para o inferno. Nossa salvação está garantida por causa da cruz do Calvário. A questão é que eu não preciso viver um inferno aqui. E tem relacionamentos que fazem da minha vida um inferno aqui, embaraços, pesos. Eu digo sempre aqui, até é um perigo falar isso. É um perigo, mas eu vou falar, não estou nem aí. Eu sou o pastor da igreja, acabou. Eu não posso falar que beber é pecado. Não é pecado. Não é pecado. O que a Bíblia... Eu não bebo. Quem me conhece, minha família, as pessoas sabem, eu não bebo nada. É uma posição pessoal minha. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar o seguinte, quem beber, Zé Pilintra vai... Não. Mas eu entendi que a bebida para mim poderia ser um embaraço, um peso. Por exemplo, eu venho de uma família de inúmeros alcoólatras. Inúmeros alcoólatras. Falei, cara, para que eu vou dar essa brecha? Para que eu vou abrir esse espaço para Satanás me embaraçar? Aí eu disse não. Eu virei as costas para isso. Então, pare para pensar, o que na sua vida, o que na minha vida não é pecado e mesmo assim pode me embaraçar. Por exemplo, às vezes um temperamento. Tem gente que é muito temperamental, muito nervosinho, muito nervosinha. E daí fala assim, é meu jeito. Eu sou assim. Cara, é pecado? Não é. Mas eu já vi gente assim, não para num trabalho, que ninguém aguenta a pessoa. As amizades começam a virar as costas para a pessoa, porque ninguém aguenta gente, sabe, gente super sincera? Eu falo mesmo.
eu acho interessante que pessoas assim, elas acham que isso é legal. Você tem que ser sincero? Tem, mas tem que ter noção também. Entendeu? É uma série de fatores. Você tem que ser sincero, mas tem que ter bom senso. Você tem que ser sincero, mas tem que dar sua opinião quando é consultado ou consultada, porque senão, todo mundo vai virar as costas para você. Então, o que é peso que pode te atrapalhar? E o segundo fator é o pecado. Gente, com esse não dá para negociar. Com esse não dá para negociar. Pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É o quê, gente? É a morte. Não dá. Essa ideia de que Jesus é um cara legalzão que faz vista grossa, esquece isso, viu? Esquece isso. Sei que tem muita gente que está pregando isso, sei que tem muita gente que acredita nisso, que não, Jesus é um cara tranquilão assim, que ele vê e tal, mas ele me ama. É verdade que ele te ama. Mas o fato dele te amar e me amar não significa que ele aprova tudo aquilo que eu possa fazer. Um pai ama o filho, mas ele pode não concordar com a atitude de um filho, e assim é Deus para conosco, porque ele sabe que aquela atitude vai trazer prejuízo para o filho, vai trazer talvez destruição para uma área da vida dele. Então, o que é pecado? Olha para a sua vida, o que está desagradando a Deus? Imoralidade, coisas que você... gente, vamos falar o português bem claro. A gente sabe o que é certo e errado. A gente tem o bom senso, tem o Espírito Santo, tem um senso do que é correto. Por que Adão foi se esconder? Porque ele sabia que estava errado. Então, o pecado ele vai te prender. E às vezes a gente pode achar o seguinte, não, mas eu estou administrando bem essa área e tal. Sabe, pecados ocultos, pecados escondidos. E óbvio que eu não vou fazer isso. Mas eu poderia contar para você inúmeros exemplos de pessoas que sentaram na minha frente destruídas, porque foram levando um pecado, tentando administrar um pecado, e uma hora a conta veio lá na frente. Então, acerta a vida, deixa de lado, se desembaraça, abre mão, deixa de lado e segue a sua corrida. A terceira coisa, tenha uma atitude perseverante. Vamos repetir? Diga, tenha uma atitude perseverante. Então é o seguinte, o cara fala assim, corramos com perseverança. Perseverança. Você vai, daqui um mês tem Olimpíadas. Aí você vai ver lá nas Olimpíadas, vai ter corrida de 100 metros, tem até uma corrida, eu acho legal, que é dentro de um ginásio, é 50 metros, já viu? Eu acho que nas Olimpíadas não deve ter, mas eu já vi essa corrida. Tem corrida de 200 metros. Eu quero dizer para você que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona. É uma maratona. Então, é por isso que o autor bíblico vai dizer o seguinte, que para vencer nessa travessia, para vencer nessa corrida, é preciso que, gente, perseverar. Sabe o que é perseverar? É você continuar mesmo quando as suas forças acabaram. Eu acho que todo mundo aqui já chegou no momento e falou, cara, cansei, vou jogar tudo para o alto. Você está no meio de um curso, no meio de uns estudos, no meio de uma situação toda complicada e tal, e às vezes envolvido no ministério da igreja e tal, e enfim, essas coisas, você está caminhando, essas coisas cansam. Correr cansa, gente, cansa, mas é necessário perseverar. E eu conheço tanta gente que começou tão bem e está hoje tão mal. Eu fiz seminário em Rio Claro e uma parte em Americana, isso já tem mais de 20 anos, e hoje, eu lembro quando eu voltei para Rio Claro, eu comecei a perguntar de algumas pessoas que fizeram seminário comigo, e aí, fulano, como é que está? Gente, qual que eu caí de costa?
cara que fazia seminário tinha virado Google Boy. Sabe o que é Google Boy, não? Eu vim descobrir só depois, eu juro que eu não sabia. Não é que eu sou a Madre Teresa, não. Eu não sabia. É esses dançarinos de boate, que fica dançando para mulher e para homem também que gosta, de ver outro homem dançando de cueca e botando dinheiro na sunga do cara. Garoto de programa. O cara fazia seminário junto comigo, sentado do meu lado, estudando a Bíblia para ser pastor, para abrir igreja, para pregar. Um outro tinha aberto uma casa de prostituição. Eu não sei se o Google Boy era funcionário dele. Era tudo amigo, né? Era tudo a igreja. Gente morreu, gente já estava no segundo casamento, gente com a vida destruída. Começaram bem intencionado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em algum momento se descuidaram. Sabe, gente, a gente não pode ter essa atitude displicente, porque o diabo não brinca. O diabo não brinca. Se você der brecha, se você se descuidar, se você não manter a vigilância na sua vida, ele destrói a sua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E sabe, às vezes, eu vou confessar uma coisa para você, a gente que cresce na igreja, que às vezes passa a juventude na igreja andando em santidade, tentando acertar, fazer a coisa certa, às vezes a gente olha os nossos amigos, por isso que eu falei que é importante você ter um padrão alto. Você olha para o seu lado, você fala, viu, eu sou um santo. E daí você acha, porque o diabo vai te falar isso, que você tem algumas licenças, algumas permissões, que na verdade você não tem. Porque assim, você namora, já está tanto tempo namorando e tal, e daí você sabe que você tem que ter um namoro correto, um namoro na palavra, se guardar e fazer aquilo que é certo, mas daí você olha para o seu lado, os caras estão cada semana com uma, e ainda usa cocaína, e ainda Aí você fala, pô, mas o que tem eu, pelo menos? A gente vai casar mesmo. Então, não manter essa atitude perseverante de santidade, vai começar a fazer seus valores serem negociados, isso é um perigo. Isso é um risco. Por isso que a primeira coisa importante é essa, você estabelecer um padrão. O seu padrão, o meu padrão principal, o modelo principal é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Segundo lugar, livre-se do pecado e do peso. Livre-se. Com o pecado não se brinca. Com esses pesos da vida não pode brincar, gente. Tem que ter uma atitude perseverante. E quarto e último lugar, mantenha o foco correto. Vamos falar juntos? Diga, mantenha o foco correto. E diz que a gente deve correr com perseverança, mas não de qualquer jeito. Deve correr como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, você não corre pensando na morte da bezerra, você não corre olhando os patos da agronomia, você não corre olhando... A gente, quando vai andar, né, é muito legal você tentar imaginar como é que é a vida das pessoas, né? E daí, às vezes, você vai num parque andar, você nem conhece ninguém, né? Aí você vê e fica andando e olhando a vida dos outros, né? E falando, olha aquele ali, está devagar pra caramba, está quase morrendo. Olha aquele ali, não sei o que e tal. E daí você fica andando e correndo e cornetando a vida dos outros. Não. Na corrida da vida, o seu foco e o meu foco deve ser o Senhor. O nosso olhar deve estar sempre no Senhor. Quando alguém peca, você vai descobrir que antes de pecar, ela tirou os olhos de Jesus. Não dá para ir se sujar no pecado olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para o que Ele fez por nós. Então, mantenha o seu foco, mantenha o seu olhar
no Senhor. Ele é o nosso referencial maior, o seu amor, a sua graça, o que Ele fez por nós. Gente, a cruz, isso custou um preço alto demais, né? A gente fala que a salvação é de graça mesmo, mas é de graça para você, é de graça para mim. Para Jesus custou um preço muito alto. Então, ter vitória na vida espiritual, ter santidade na vida espiritual, atravessar esse mundo não se conformando com ele, pelo contrário, se mantendo nos valores do reino, é necessário andar olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Aquilo que está diante dos nossos olhos sempre, aquilo que a gente foca, cresce dentro da gente. Cresce. Daqui a pouco você começa a ser tomado por aquilo, quando você está focado em Jesus, os valores de Jesus, o jeito de Jesus, a vida de Jesus vai tomar conta da sua mente e do seu coração. E assim como ele venceu, o texto termina com um exemplo. Ele suportou a cruz, ele desprezou o desprezo, é isso que significa não fazer caso da ignomínia, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Ele é o maior exemplo de vitória, de vitória, de vitória. E eu quero deixar essa palavra para você hoje à noite, como um alerta, Sabe, gente, honestamente, eu confesso para você, quando eu estava essa semana pensando no que ia pregar e no papo que a gente ia bater aqui, eu estava pensando nas pessoas que eu atendo aqui, com 40, 50, 60 anos, e a maioria delas, ou boa parte delas, me dizem o seguinte: pastor, cara, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse não ter entrado naquele relacionamento, se eu pudesse não ter experimentado aquela droga inicialmente, se eu pudesse não ter me envolvido com aquela pessoa, se eu puder, agora, não dá para você voltar para reparar o tempo. É por isso, gente, que você que é jovem, você que está começando a vida, constrói a sua vida com Deus, com os valores de Deus, sabe? Pode acreditar no que eu estou falando, vai valer a pena, daqui a pouco, daqui 10 anos, 20 anos, a vida passa, pelo amor, eu sei que isso é conversa de velho, mas é mesmo, putz, cara, mas, meu Deus do céu, gente, quando eu era menino, a gente ia falar uma coisa assim, que nunca ia acontecer, falava, tá bom, depois do ano 2000, porque achava que no ano 2000 o mundo ia acabar. O ano 2000 já passou faz 21 anos, cara. E a vida passa muito rápido. Então, construa a sua vida nos valores do reino, falando não para o pecado, tendo referenciais corretos, dentro da igreja. Sabe, gente, às vezes nem sempre a maioria de nós aqui tem um lar saudável. Às vezes você foi criado num lar disfuncional. Minha palavra para você é o seguinte: seja bem-vindo ao clube, porque o meu era horrível também. Meu pai não estava lá, minha mãe trabalhava fora, enfim, é óbvio que minha mãe me amava, assim como me ama, meu pai também, mas não era um lar que Deus planejou, onde o pai está ali com os valores, ensinando, falando para o filho, isso você faz, isso você não faz, a mãe está ali para parar, amar. Não era. E, cara, eu consegui vencer isso, consegui superar isso, passar por isso, estabelecer uma família. Por quê? Porque a palavra de Deus me ajudou. Então, não abra mão disso, não abra mão de estar na igreja, não abra mão de aprender a palavra de Deus, de aprender os valores do reino de Deus. Lá na frente, você vai poder sentar comigo, não cheio de arrependimento, mas cheio de gratidão e falar, pô, pastor, valeu a pena, viu? Hoje eu olho para trás, gente, tantos buracos que o diabo botou para eu entrar, falou, cara, louvado seja Deus que eu me desembaracei, eu passei correndo por aqui. Quantos convites
Eu recebi. E não se engane, eu estava na igreja, eu já dirigia louvor, eu já pregava, e eu morria de vontade de ir para esses buracos. Morria de vontade, porque eu sou ser humano, cara. Eu queria estar nos negocinhos que meus amigos aí faziam e tal, e que as meninas iam estar e tudo. Eu queria isso, sou ser humano. Mas hoje eu olho para trás, cara, eu atendo alguns amigos, gente, lá da minha época, lá atrás, da juventude, da adolescência, que já chegaram no meu escritório com a vida estourada. A mãe de alguns me ligam, falam: Aquiles, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa conversar com ele. Síndrome do pânico, arrebentado por causa de cocaína, por causa de droga e não sei o que. Gente que andava do meu lado, que dormia na minha casa. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Não abra mão disso jamais na sua vida. Amém, gente? Eu quero orar por você. Eu vou pedir para você ficar de pé.